Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Martins e a partir de hoje estarei aqui com vocês no programa Saúde em seu Lar, tá? Sou jornalista por profissão e nesses próximos 3 meses, tá? Estarei contando com vocês, com a audiência de vocês aqui no programa Saúde em seu Lar, tá? Hoje o tema, vamos conversar um pouquinho sobre câncer. O entrevistado é o Dr. Nímio, cirurgião oncológico, lá do CMO, Centro Médico Oncológico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Felipe? É um prazer estar aqui novamente para poder estar conversando sobre a saúde e especificamente sobre o câncer. E levar essa informação à população sempre é o momento certo para falar a respeito. Doutor, vamos começar aqui falando sobre a incidência do câncer aqui na nossa região e no Brasil como um todo. Certo. Bom, a incidência de câncer, de uma forma geral, em 2018, estimativa do Instituto Nacional de Câncer, nós chegamos agora a quase 500 mil casos novos de câncer. Isso tudo, não especificando algum tipo de câncer. E sendo que no homem, o mais comum seria, em primeiro lugar, sempre pele, tanto mulher quanto homem. E seria, considerando, tirando o câncer de pele, não melanoma, nós temos o câncer de próstata no homem, o mais comum. Segundo lugar está o câncer de pulmão, tá? De pulmão e brônquios. Terceiro lugar está o câncer de intestino. Vamos falar esses 3 mais comuns. Na mulher, tirando o câncer de pele e não melanoma, temos o câncer de mama. Tá? Segundo lugar está o câncer de cólon, de intestino. E o terceiro lugar estaria o câncer de pulmão. Tá? Entra entre quarto e quinto lugar na mulher, certo? Então, estimativas assim, considerando esse fator de risco que nós vamos considerar mais adiante. Sim. O senhor falou entre homens e mulheres. Vamos falar um pouquinho também da prevalência em crianças. Tá? Bom, em criança, nosso lugar aqui na região que nós trabalhamos, nós não temos um controle assim na parte de crianças, né? Mas nós sabemos que estatisticamente é menos comum o câncer nas crianças, tá? Não chega a 10% em comparação ao câncer. Nós sabemos que a incidência do câncer é mais relacionada como fator de risco principal é a idade. Por isso que nós falamos que em criança é menos. E o tipo de câncer também é diferente nas crianças. Ele não está muitas vezes relacionado aos fatores de riscos, que é mais comum em pessoas mais idosas, né? Que passaram já anos e anos expostos a vários fatores de riscos, né? Então, a incidência de câncer em crianças é bem menos do que em adulto. Doutor, mas o que de fato é um câncer? Bom, um câncer, na verdade, nada mais é uma alteração de uma célula, né? De uma célula normal que tem uma média de vida, né? Ele se divide e depois ele morre automaticamente e se transforma numa nova célula. Essa célula que deveria normalmente ele morrer e depois se regenerar, há uma alteração nesse processo de regeneração celular e acontece que as células não morrem. Tá? E ele se reproduz, aquela célula alterada que era normal, ele se transforma em um tipo diferente de célula e ele começa a se dividir sem controle e isso leva a formar um tumor. Os tumores podem ser benignos e malignos. O que diferencia eles? Os tumores benignos, ele cresce, ele não produz, não vai para outros órgãos, mas ele cresce e pode às vezes, eventualmente, causar problemas, dependendo da localização. E o tumor maligno, geralmente ele é desordenado e cresce, invade estruturas, né, e órgãos e pode fazer um prejuízo maior, além de ele entrar na circulação sanguínea e pode levar doenças em outros órgãos como pulmão, cérebro. Então, quando o tumor é maligno, é chamado de câncer. Não existe câncer benigno, né? E não existe câncer que seja, todo câncer é maligno.
A gente tem o costume mesmo de escutar muito, estou com um tumor, estou com câncer. Então isso é um mito, na verdade. Na verdade, você pode estar com tumor, só que o tumor pode ser benigno e maligno. E quando o tumor é maligno, aí que chama-se de câncer. Entendi. E os fatores de risco, doutor? A gente conhece vários fatores que acabam levando para o câncer, né? Quais são esses fatores? Como que a gente pode estar, de uma certa forma, assim, os nossos hábitos mudados para controlar esses fatores de risco? Certo. São duas perguntas ao mesmo tempo, né? Quais são os fatores de risco e como podemos mudar? Mas falando assim, quais são os fatores de risco? Como eu te falei, os fatores de risco é mais comum à medida que a idade avança. E um dos fatores de risco principal é a idade avançada. Idade avançada não quero dizer que a idade acima de 60, 70, mas à medida que a idade vai aumentando é mais comum, principalmente acima de 50 anos, que é o melhor, mais comum, os diferentes tipos de câncer. Sim. E quais são os outros fatores de risco? Então, a idade é o primeiro, idade avançada. São vários fatores de riscos, incluindo assim, os fatores alimentares, fatores vícios, tá? Exercícios físicos, vamos considerar de uma forma geral, são os fatores de risco. A não realização adequada ou não fazer adequadamente esses fatores, por exemplo, a má alimentação, né? Uso de alimentação rica em gorduras, né? Por exemplo, nosso costume aqui na Latinoamérica é o churrasco. Sim. O churrasco feito em carvão, né? É aquele queimado, o alcatrão, são os fatores de risco que ao longo do tempo pode levar a uma alteração. Falando assim, fatores alimentares, nossos alimentos agora são todos embutidos, alimentos enlatados, alimentos rápidos, que têm produtos químicos para a conservação desses alimentos, que têm nitrosaminas e nitratos, que são sabidamente causas de câncer. Falando de exercícios físicos, né? Você sabe que um exercício físico regular isso previne, mas a obesidade, se você não faz exercícios físicos habituais, a obesidade é um fator de risco, né? Então são basicamente, e os hábitos? E agora entramos no hábito. Hábitos são, já entra no hábito também o exercício, né? Sim. Mas hábitos de vícios, por exemplo, o tabagismo, né? Que nós vamos falar daqui a pouco, acho que vamos correlacionar esse tema hoje, né? O tabagismo e o câncer. Mas falando de outros fatores como o alcoolismo, né? O sedentarismo seria umas causas de hábitos, né? De não realizar exercícios. Então são basicamente essas categorias de riscos que pode levar a não ao desenvolvimento do câncer, mas várias doenças, como doenças cardiovasculares e o câncer. O senhor falou do tabagismo, tá? Tem um número que esteja relacionado com o número de câncer, vamos dizer assim, 70%, 80% das pessoas que têm câncer está relacionado ao tabagismo. Existe esse número? Existe. Nos últimos tempos, até os anos 80, falando de tabagismo, era muito incentivado, assim, era uma cultura naquela ocasião pela propaganda que tabagismo, fumar era assim, melhor, a pessoa mais melhor assim, no sentido que os outros que não fumam, dá status, prestígio. Então naquela época todo mundo fumava, mas não se sabia as consequências do tabagismo. Então nós temos sim relacionado na atualidade que o tabagismo pode estar relacionado a várias doenças, principalmente as doenças cardiovasculares em primeiro lugar, e em segundo lugar já está o câncer. Então, em relação àqueles que não fumam e o que fumam, nós temos sim, aqueles que fumam, a possibilidade de 90% ou mais vai ter algum tipo de doença, entre as quais o câncer, né? Então, não somente... Um número muito alto. Né? Muito alto. Nós temos assim, aqueles que fumam, relacionado a um tipo de câncer, última estatística sobre câncer de mama, né? Então, aqueles que fumam mais de uma carteira por dia até os 45 anos, tem uma possibilidade de aumentar o risco de câncer em 60%.
Então você tem que considerar assim, quais são as doenças mais comuns relacionadas a isso. Outras doenças mais comuns, a aerodigestório, laringe, pulmão está em primeiro lugar, pulmão, laringe, orofaringe, circulação, o tabagismo, a substância entra no sangue, vai para a bexiga, é outro lugar mais comum, o pâncreas. Então já temos mais de 20 órgãos acometidos por causa do tabagismo. Temos mais de 4.500 ou 700 substâncias tóxicas que podem prejudicar o nosso organismo com o tabagismo. Realmente é bem grave a situação, né? Infelizmente, a gente conhece, todo mundo aqui conhece uma pessoa que fuma, né? Então, o ideal mesmo é parar, né? Mas é difícil. A prevalência ainda existe. É interessante, nesses últimos, depois dos anos 80 até 2003, né? Começou a decair um pouquinho o costume de fumar. E depois de 2003, mais ainda. Isso é interessante, que foram vistas as consequências do tabagismo, as políticas públicas para tentar diminuir o consumo. E nós vimos que houve no Brasil uma diminuição da tendência de fumo, né? de as pessoas fumarem. Com isso, só que ele é temporal. Quanto mais tempo, aqueles que já fumaram têm consequências que podem ter câncer ou outras doenças ao longo do tempo. Mas é importante que houve uma diminuição no Brasil. Mas ainda há uma preocupação de que os mais jovens ainda estão fumando, principalmente em países em subdesenvolvimento, que vamos considerar o Brasil ainda está nessa fase, né? Nós temos no mundo inteiro 1 bilhão de pessoas fumantes. 1 bilhão. Até 2030 teremos mais de 2 bilhões de pessoas fumantes. Muito alto. Muito alto. E sendo no Brasil há uma tendência de cair isso, mas ainda está bem elevado. Doutor Nîmio, mas e a questão genética, tá? A hereditariedade, ela tem essa relação com o câncer? Sim, é uma boa pergunta. A hereditariedade, vamos diferenciar bem a palavra genética e hereditariedade. O câncer, ele é genético. Ele age no gene, no DNA. É uma alteração no DNA. Então, às vezes as pessoas confundem e falam assim, o câncer é genético. Sim, é genético. Mas não todos são hereditários, né? A hereditariedade, que tem famílias que teve câncer, só pode chegar a 10%, a 12% só de hereditariedade, que vem de família. E não são todos os cânceres ou tumores que vêm hereditário. Nós já sabemos, alguns citando como cólon, intestino, né? Citando assim o câncer de mama e o câncer de próstata, são bem definidos já a hereditariedade. Mas todos são genéticos, como falei. Então, isso seria 10% de todos os tumores seria genético, que vem de família. Certo. A gente viu recentemente também, doutor, a questão que o amianto ele foi abolido por uma lei federal, né? Não pode mais nenhum produto que contenha o amianto. Ele tem essa relação com o câncer também? Quais os tipos de câncer mais frequentes por conta desse amianto? Certo. Bom, o amianto é uma luta já faz tempo da área oncológica para poder tirar do mercado, vamos dizer assim, e que o amianto que todas as pessoas conhecem seria as telhas, por exemplo, mais utilizado seria a telha de brasilite, que chama-se, né, que é do amianto, né? Então esse produto é um produto muito bom, é um produto leve, resistente, é muito bom para a utilização, e só que ele tem uma característica muito ruim de poder produzir uma doença. Não somente câncer, o mais comum são doenças respiratórias, né? É inalado esse trabalho com amianto,
para fazer um telhado, por exemplo, quem trabalha é o mais acometido. E esse pó, que quando você manuseia aquilo, ele é aspirado, você fica na pele e o tempo todo é aspirado. Ao longo do tempo ele entra no pulmão e ele produz lesões pulmonares, principalmente. Mas também pode entrar na circulação sanguínea e pode desenvolver outras doenças em outros órgãos. Mas a doença principal do amianto, que nós chamamos de mesotelioma. Mesotelioma, ela é uma doença dos órgãos onde tem uma envoltura. Por exemplo, dentro da cavidade do pulmão, tem uma camada, um tecido que envolve o pulmão, chama-se de pleura. Então, o mais comum, 80 a 90% dos casos de amianto, pode causar doença lá, mas também pode destruir pulmão, doença pulmonar obstrutiva, DVPOC, bronquite, enfisema, mas ao mesmo tempo pode causar essa doença maligna que chama de mesotelioma. Pode ser pulmonares, digo assim, pleural, que é aquele que envolve o pulmão. O tecido que envolve o coração chama-se pericárdio, pode acontecer câncer no pericárdio. Também peritônio, dentro da barriga tem aquele tecido embaixo que envolve o intestino, chama-se peritônio. São os lugares mais comuns de doenças malignas que provém do amianto. Então, agora foi abolido esse uso, na verdade, foi proibido no Brasil, foi uma boa forma de diminuir nossos riscos de doenças no Brasil. Entendi. Qual que seria a relação, a diferença, na verdade, entre o câncer in situ e o invasivo? Certo, boa pergunta. O câncer in situ nada mais é um câncer inicial. In situ é o início de uma doença. E o câncer invasivo, ele já é mais infiltrativo. Então, vamos considerar assim. Você tem um tecido, o pulmão, e tem uma lesãozinha lá. Começou bem pequenininho, as células estão começando a se transformar. Aí quando você é in situ, ele ainda não teve a capacidade de comer o tecido, de infiltrar o tecido. Ele está no início, ainda não é agressivo. Isso chama-se in situ, localizado. Ele não se espalhou ainda. Sim. Esse tumor, se você deixar muito tempo, ele vai destruindo o tecido já infiltrativo. Com isso ele pode entrar na circulação sanguínea e se espalhar. Então essa é a diferença entre in situ e localizado, ainda não se espalhou em outros lugares, e o invasivo já pode espalhar. Não necessariamente, pode ser infiltrativo no local, destruiu todo um lobo de um pulmão, mas ainda não foi a outro lugar, mas ele é infiltrativo invasivo. Entendi. Então, eu acho que por isso que é importantíssimo, né, o diagnóstico precoce do câncer, né, doutor? Essa é a ideia que nós estamos aqui conversando, discutindo, levar as pessoas, a população, todos que estão assistindo a gente, levar que o diagnóstico inicial, do início, é a melhor forma, não de prevenir, mas de tratamento e de você chegar a uma cura em torno de 90% a 95% ou mais, depende do estadio da doença. Se é o grau inicial, você tem uma tendência de cura. Doutor, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo aqui. Logo mais a gente volta a falar um pouquinho mais também sobre o diagnóstico precoce. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje recebendo aqui conosco o Dr. Nímio, cirurgião oncológico, falando um pouquinho sobre câncer e a relação do câncer com o tabagismo. Né, doutor? A gente estava falando aqui antes de encerrar o primeiro bloco sobre o diagnóstico precoce. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa importância do diagnóstico precoce, que o senhor deixou claro falando que 90% a 95% dos casos são tardios, foi isso? A relação com a descoberta do câncer? Bom, na verdade é o contrário. 90% a 95%, se você descobrir numa fase inicial, tem uma probabilidade de cura. É que é difícil você falar de cura. É uma palavra muito forte na área de oncologia. Mas nós falamos que uma vez que a doença é retirada e ficar 5 anos fora, que não
volte essa doença no corpo, nós chamamos de cura, uma erradicação dessa doença. Então, essa erradicação da doença por um período de 5 anos nós consideramos de cura. Sim. Então, entre 90% e 95% ou mais, nós temos uma possibilidade de erradicação dessa doença em qualquer tipo de doenças sólidas, falando de tumores sólidos. Deixar bem claro que tumores sólidos são tumores de órgãos, por exemplo, pulmão, esôfago, estômago, são órgãos. E 10% não são sólidos, seriam linfomas, né? Seriam leucemias. Sim. Então, nós estamos falando assim que é o mais comuns, que seria as doenças sólidas. Certo. E como que a gente... Os processos, no caso, para descobrir... Eu tô com algum sintoma, apareceu um caroço, por exemplo, vamos falar um pouquinho do câncer de mama. Normalmente tem um autoexame na mulher. Ela sentiu um caroço. Ela, na mesma hora, ela já tem que se preocupar e ir procurar um médico? Ou isso é normal da mulher, não tem essa necessidade, nessa mesma hora, ela correr ao médico e fazer esse exame mais detalhado? Claro, falando de câncer de mama, que é o mais comum nas mulheres e, como falei no início, o câncer de mama está relacionado muitas vezes ao tabagismo, porque as mulheres têm fumado um pouco mais nos últimos tempos. E então, quando uma mulher descobre que tem um câncer ou um nódulo, um caroço, no exame físico, a pessoa tem que procurar um especialista, né? Um mastologista, um ginecologista, um oncologista. Já é sabido isso aí, no Brasil, no mundo inteiro, a prevenção do câncer de mama é o mais falado, que é o autoexame. Só que o autoexame é importante, você descobrir que tem um nódulo. Mas, na verdade, nós estamos trabalhando agora na prevenção para descobrir a doença antes de que ele seja palpável. Então, por que nós fazemos mamografia? Mamografia é uma forma mais econômica para o Estado de fazer um diagnóstico bem inicial, né? Antes de ela ser palpável. Então, as duas coisas se correlacionam, duas formas de diagnóstico. A palpação, para aquelas pessoas que não têm condições, ou não tem disponibilidade de um exame de mamografia ou ultrassom. Quando descobrir uma lesão nodular, pode ser um câncer, pode ser uma doença benigna, mas se tiver, tem que procurar. A mamografia é o exame a partir de 40 anos de idade, em pessoas que têm história familiar de câncer, e a 45 anos a partir aquelas pessoas que não têm história familiar, né? Então ele pode identificar doenças bem no início, né, sem ser palpável, tá? Então vai a dica para as mulheres, né, fazer a prevenção, fazer a mamografia, né, na idade adequada, e se tiver dúvida, procurar sempre um especialista. Certo. O senhor falou um pouquinho sobre essa relação do tabagismo com o câncer de mama, que tem maior prevalência entre as mulheres. Mas quais são os mais comuns, doutor, tipos de cânceres relacionados com o tabagismo? Boa pergunta. Nós estamos falando sobre o tabagismo, e o tabagismo é uma entidade prevenível, né? São os vícios que podem ser prevenidos por uma forma de evitar o fumo. Então, e isso, se é prevenível, se você parar de fumar, você teria uma condição de prevenir várias doenças. As doenças mais comuns relacionadas ao tabagismo são mais ou menos 20 já confirmados, 20 doenças, 20 cânceres. Mas eu vou falar o mais comum. Sim. Em primeiro lugar está o câncer de pulmão, que ele está relacionado diretamente à inalação. E depende muito também da relação de quantidades de cigarros ou de fumo dessa pessoa. Então, o câncer de pulmão seria uma das mais comuns. Segundo, aí a sequência é câncer de laringe, orofaringe, cavidade oral, né? Aí vai câncer de esôfago, vai câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de útero até. Então, são várias doenças já relacionadas ao uso de fumo, de tabaco.
Mas podemos falar assim, em relação ao câncer de pulmão, seria o mais comum. Dr. Nino, o senhor falou das regiões, a boca, laringe, mas como que um câncer de bexiga tem relação, por exemplo, com o tabagismo? Porque é comum a gente perceber, ter essa percepção de fato que fumei um câncer de pulmão, boca, região, mas um câncer de bexiga, de pâncreas, por exemplo? É interessante isso, leva bastante dúvidas para a população em geral, né, que são leigos nessa área. Só para levar uma informação de que o tabaco, um fumo, né, um cigarro, ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Olha só, das quais nós já sabemos que mais de 60 substâncias são cancerígenos. Estou falando de câncer. Essas 60 comprovadas. Comprovadas. Fora as outras ao mesmo que tempo, e as outras substâncias também estão relacionadas a doenças não cancerígenas. Então, essa substância, quando você fuma, inala, ela entra no pulmão, ela respira, e onde faz a troca do oxigênio e vice-versa, entre o sangue e o ambiente, que você entra oxigênio para entrar, respira para entrar no sangue. A mesma coisa quando você inspira, ele vai lá e vai passar dentro do sangue. Essas substâncias tóxicas entram no sangue, circula e tem lugares que ele mais prejudica. Por exemplo, por que a bexiga é mais prejudicada? Nós sabemos que essa substância, uma das substâncias tóxicas são as substâncias nitrogenadas, a substância de benzólicos, e isso aí vai lá e na urina ele vai sair e ele fica prejudicando a parte da bexiga. Então, irrita a bexiga ao longo do tempo, e essa substância tóxica destrói as células normais e vai desenvolver o tumor. Então, a sequência é respiração, circulação sanguínea e vai nesses órgãos. Vai no pâncreas e por isso que está na mama também. A mama, como que vai na mama? Eu vou desenvolver mais câncer. Pelo mesmo mecanismo de entrar no sangue. Entendi, doutor. Falando diretamente ao câncer de pulmão, que é o mais comum relacionado com o tabagismo, quais os sintomas principais? Existem sintomas do câncer de pulmão? Sim. Sim, existe, sim. Vamos falar de uma forma geral, não somente do pulmão, mas qualquer sintoma. Falando de pulmão, sintomas de tosse, por exemplo. Quem fuma já tem uma tosse. Tem catarros matutinos, diurnos, de manhã. Ele levanta e tem bastante catarro, tosse. Mas uma tosse anormal, que fica tossindo o tempo todo, porque quem fuma não tosse todo o tempo, mas uma vez que ele tosse, a tosse é mais frequente e começa a tossir a cada minuto, e se não melhorar essa tosse por mais de 30 dias, isso está falando de qualquer sintoma, outros sintomas também, tem que procurar um médico, porque pode ser uma alteração, um tumor ou uma compressão de alguma parte do pulmão que está comprimindo a estrutura da traqueia. São várias possibilidades, mas passou 30 dias, 60 dias e não melhorou essa tosse, que estamos falando de pulmão, sim, já tem que procurar. Outros sintomas iniciais, não iniciais, vamos dizer assim, mas sintomas importantes são a saída da tosse, sai sangue, se chama de hemoptise. Aí tosse, aí saiu um catarro com sangue. Isso provavelmente já é uma doença mais avançada, né? Então tem que procurar para fazer uma investigação para ver se não tem um tumor. Essa tosse ela é sempre acompanhada do catarro? É uma não tosse necessariamente, mais pode ser uma tosse seca ou tosse com catarro, tá? Geralmente, por isso que eu tenho que diferenciar muito bem quem fuma. Os fumantes, ele tosse mais quando não está fumando. Ele fuma e para. Então, quando para, ele tosse demais. Então, se ele parou de fumar, tem que correlacionar. Um mês tem que parar. Porque o que ele faz? Falando um parênteses,
que o fumo faz? Nós temos velocidade, temos tipo um pelinho por dentro da via respiratória, e que se você não fuma, ele faz com que o catarro ou produtos ou tecidos mortos tem que sair, que é o catarro, que as células vão se regenerando e vai saindo. Quando faz o fumo, quando você fuma, esses cílios, esses pelinhos, ele adormece e vai acumulando secreção lá dentro do pulmão, pode fazer pneumonia, nós chamamos de úlceras dentro do pulmão, chamamos de bronquiectasias. Mas ao longo do tempo, essas alterações, infecções, bronquites, ele vai se transformar em um câncer. Então, falando então, esses são os sintomas principais no caso do câncer do pulmão. Febre, pode estar relacionado? Pode, mas é mais infeccioso. O câncer dificilmente produz uma febre, mas há estudos, digo assim, sintomas assim relacionados. Uma febre constante, não sabe o motivo, não é gripe, não é nada, também pode ser uma causa, porque o câncer, o tumor pode produzir febre também. Certo. Existem vários tipos de câncer de pulmão? Ou quando a gente fala câncer de pulmão é sempre o mesmo tipo? É sempre um só? Existem dois tipos principais de câncer de pulmão, né? Os dois mais relacionados ao tabagismo. Os carcinomas espinocelulares, que nós chamamos de carcinomas espinocelulares, que é um tumor parecido a um tumor de pele, que aqui tem epidermoide, chama-se, epiderme da pele. Então lá dentro do pulmão ele tem glândulas, só que ele se transforma pelo fumo, aquela camada se transforma igual a uma pele e ele se transforma em uma outra célula, não é mais glândula. Então ele é mais comum um carcinoma epidermoide, se transforma de um tecido glandular para um tecido parecido à da pele, lá dentro, pela calosidade, você fica fumando, ele fica mais resistente. Aí fica formando calo, esse calo é parecido à pele. E ele se transforma em carcinoma epidermoide. Isso é uma das mais comuns. O segundo é adenocarcinoma. É o câncer nas glândulas do pulmão. Então, adenocarcinoma é quando é na glândula. São dois principais. Depois existem outros, como sarcomas, né? Sarcomas seria a fibrose de uma parte do pulmão. O tecido fibroso pode se transformar em um sarcoma, que é um câncer do tecido fibroso, uma cicatriz. Existem linfomas, né, do tecido pulmonares. Então são vários tipos, mas o mais comum que te falei, são os dois, adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide. O câncer de pulmão, ele normalmente é silencioso. Quando se descobre, ele já está num estágio avançado? A maioria das vezes. O câncer, de uma forma geral, todos os cânceres são silenciosos. Ele não dá sintomas no início. Dependendo da região, ele pode te dar sintomas, mas ele dá sintomas se não há espaço para crescer. O pulmão tem um espaço na cavidade torácica, então ele vai crescendo, você não sente nada. E tem outros lugares do pulmão que está funcionando bem, então ele vai crescendo, você não sente sintomas. Tá? Então, quando você descobre uma dor, por exemplo, ou mesmo a tosse, que eu te digo assim o mais comum, é porque ele já está um pouquinho mais avançado. Entendi. A rouquidão, ela tem relação também ao câncer de pulmão? Quando está muito avançado, sim. Isso é mais relacionado ao câncer de laringe ou faringe, o rouquidão, porque o que é o rouquidão? É o nervo responsável pela fala. E quando esse nervo está acometido, você tem rouquidão. Então o que acontece? Quando tem um tumor no pulmão grande, aqui ele está crescendo e ele pode pegar uma parte do nervo que é responsável da fala, ele pode ficar rouco. Mas a maioria das vezes é em casos muito avançados de pulmão. Mas o mais comum, o rouquidão seria mais de laringe, que é uma outra patologia mais comum no câncer por causa do tabagismo. Tem que deixar bem claro, nós estamos falando do tabagismo, não somente ele é um fator específico, mas ele contribui em 90% para poder evoluir para um câncer. Mas os outros fatores são importantes também. Por exemplo, falando de HPV,
que não tem nada a ver, falar HPV, tabagismo. Então, o HPV, que é um vírus que é mais comum no câncer colo-uterino, últimos estudos mostraram que está bem relacionado ao câncer de laringe, não de pulmão, mas de laringe, orofaringe, boca. Então, associado ao tabagismo com a contaminação do vírus, do HPV, também ele tem mais possibilidade de ter um câncer ainda. A gente está falando aqui sobre a questão do pulmão, do câncer de pulmão com o tabagismo, as pessoas que fumam, tá? Mas qual que é a prevalência desse câncer nas pessoas que não fumam, que nunca fumaram, por exemplo? Aqui podemos falar duas situações. A situação em que aqueles que nunca fumaram e nunca tiveram relação ou contato com uma pessoa fumante, e aquelas pessoas que não fumam que tiveram contato com fumante. Nós sabemos que aqueles que têm contato com o fumante, às vezes a possibilidade de ter uma doença tanto maligna quanto não maligna é maior do que aqueles que fumam. Chama-se o fumo passivo, fumante passivo. E isso é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes as pessoas acham que ele não vai prejudicar a outra pessoa. Na verdade, está prejudicando muito mais do que o próprio. Mas por quê? Porque o fumo passivo, a pessoa não está tão acostumada, não tem uma defesa para aquilo, para aquele traumatismo, e acaba aumentando a incidência de doença. Então, eu te digo assim, é o dobro da possibilidade de ter um câncer de pulmão numa pessoa passivo do que aquele que tem. Tá? Então, cuidado para as pessoas que fumam, para não fumar em frente de crianças, de pessoas que estão junto, a esposa e familiares. Inclusive, tem uma lei que nós podemos falar a respeito. Sim, nós vamos falar sobre ela. É lei que foi em 96, foi instituído no Brasil e em todo mundo, na verdade, para não fumar em lugares públicos, né? Que não é bem cumprida, né? As pessoas ainda estão rebeldes a esse tipo de condutas, né? É até verdade, o senhor começou a falar sobre a lei, uma próxima que a gente vai falar daqui a pouco, Tá bom. Uma outra lei. Tá, doutor? Tem assim, algum diagnóstico que é feito errado, se é que eu posso dizer assim, sobre um raio-x, tá? Ser confundido uma pneumonia e um câncer de pulmão? É frequente. É frequente. É frequente. Porque, como eu te falei, assim, o câncer não é o mais comum, de repente, entre todas as doenças que é acometida pelo cigarro, né? Pelo fumo. Mas uma pneumonia, uma bronquite, pode ser confundida com um tumor. Então, habitualmente, aí tem que partir para um diagnóstico um exame diagnóstico mais eficiente, como tomografia ou uma ressonância. Tá? A gente vai agora para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um pouquinho da sabedoria do Dr. Nímio com a gente aqui, né? Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar, mais uma vez recebendo aqui o Dr. Nímio, que é cirurgião oncológico. Doutor, quero voltar um pouquinho lá no começo do programa, quando o senhor falou sobre os fatores de risco e citou a obesidade. Por que a obesidade é um fator de risco para câncer hoje? Bom, a obesidade já está relacionado diretamente a uma alteração hormonal, de repente, porque nós sabemos que a obesidade ele acumula hormônios dentro da gordura, principalmente estrogênio. Estrogênio é uma substância que é comum nas mulheres, né? Elas têm estrogênio e progesterona habitualmente, mas o estrogênio em excesso ou se tem tendências hereditárias, o estrogênio pode ser até um fator importante. Então a obesidade estaria explicado que no homem, por exemplo, esse acúmulo pode estar um acúmulo de estrogênio também. Mas isso não é só a obesidade em si. A obesidade está relacionada de repente a má alimentação, né? A má alimentação, o uso de substâncias enlatados e aquelas substâncias são utilizados para manter o alimento. Se tem obesidade, não necessariamente seria
falando assim, a falta de exercícios, por exemplo, né, está relacionado a isso. Então, são um fator associado a outro. Mas não é somente o estrogênio que está acumulado lá, mas são os fatores que já estão falando. Tá? Então, seria relacionado ao longo do tempo, principalmente as doenças mais comuns de mama nas mulheres e intestino das mulheres, que está os dois fatores principais, né, de câncer. E no homem está relacionado também o intestino, que são o segundo tumor mais comum na atualidade. Então, explica-se isso aí, esse fator hormonal. Tá? Como que está o tratamento do câncer hoje, doutor? As químios, rádios, tem evoluído, continua da mesma forma? Como que a gente vê hoje? Esse é um tema muito interessante agora na ASCO, que é a nossa reunião anual sobre a discussão de câncer, e mudou muitas situações, muitos tratamentos, e nós sabemos que o tratamento do câncer é muito caro, tá? E tem mudanças sim. Nós estávamos fazendo até então, nós tínhamos tratamento com cirurgia, primeiramente aqueles que podem ser operados, uma associação em geral, dependendo do estadio, do grau da doença. Sim. Você pode fazer somente cirurgia, se um pouco mais avançado pode associar com quimioterapia e radioterapia, dependendo da região do corpo. Por exemplo, laringe, pode fazer cirurgia, se é mais avançado faz radioterapia e quimioterapia junto. Outras doenças como próstata, pode fazer cirurgia e hormonioterapia. O que é hormonioterapia? Bloquear os hormônios que pode aumentar que volte a doença. Testosterona, bloqueia a testosterona. Na mulher, o ovário, a mama, o estrogênio pode aumentar ou fazer que volte a doença, então você bloqueia esse hormônio. São os tratamentos hormonais. Tá? Então, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. E o que tem de mudança na atualidade? Chama-se imunoterapia. Nós sabemos que, estou falando aqui de doença, mas cada dia nós estamos descobrindo que a doença é imunológica. Através dos fatores de risco, associando a doença imunológica. Por a diminuição da nossa imunidade, por fatores de risco, nós temos câncer. Então, é um avanço muito grande e são medicamentos muito caros que estão saindo. É uma revolução da imunoterapia na atualidade. Tá? Então, isso podemos falar mais adiante, um tema especial sobre a imunoterapia. Uma pergunta até pessoal, de fato, minha, que agora, doutor. A relação do psicológico no tratamento do câncer, ela faz muita diferença? Eu vou até falar o porquê disso. A minha sogra, ela teve câncer e ela sempre dizia que eu não me sinto doente, não estou doente, e ela, durante os tratamentos, ela chegava no local para fazer a quimio, a rádio, ela animava todo mundo ali. E hoje a gente já caminha, se eu não estou enganado, para 3 anos. Não está curada, como o senhor mesmo falou, que precisa ter um intervalo aí de 5 anos, né? Mas ela, em nenhum momento ela se abateu. Faz a diferença? Faz. O psicológico, não tem estudo mostrando que aquilo vai ser a causa principal. Sempre falei que é multifatorial. Mas o psicológico, sim. Aquelas pessoas que são muito ansiosas, e as pessoas mais ansiosas também fumam. Está relacionado. A ansiedade libera substâncias no organismo e que pode levar à alteração da imunidade. Nós falamos que a doença é imunológica. Então, tem indiretamente um fator importante. Aquele que é muito ansioso, nós vemos no nosso dia a dia, que isso pode ter problemas na recuperação. Não sei, isso não sabemos, ainda não existe um estudo mostrando que isso está diretamente relacionado, mas nós sabemos que está. Sim. Certo? Então, aquele muito ansioso volta mais rápido à doença porque tem muito medo. O organismo produz substâncias imunológicas que levam a retornar mais ou a ter doenças metastáticas mais rápido. Não está explicado cientificamente, está assim, mas isso nós sabemos que é importante. A recuperação é melhor. A pessoa que está com a cabeça, eu vou me curar, é sempre aquela mente positiva que se diz, né? Sim, sim. Isso ajuda muito no tratamento. Certo. Só para a gente finalizar aqui, então, doutor, vamos fazer um pouquinho de política no meio do programa aqui agora, né? Existe uma lei, tá, que a partir do momento que tem a suspeita que a pessoa tem um câncer, ela tem até 60 dias para começar esse tratamento. Essa lei, pelo SUS, né? Essa lei, ela realmente funciona?
ela está ativa, vale? Bom, eu atualmente não trabalho mais no Sistema Único por motivos pessoais, mas eu acho que nossa política pela política e econômica do país, nós não estamos passando bem na atualidade no Brasil. Então, essa lei que surgiu é real, tem essa lei que tem que ser cumprida, mas no nosso dia a dia, nós que trabalhamos não no Sistema Único, nós vemos, posso falar assim, da distância, que essa lei às vezes não está sendo bem cumpridas, por causa da procura das entidades privadas, por problemas econômicos de repente do país, problemas de materiais especiais, de medicamentos. Então há uma demora mais do que 60 dias muitas vezes para ser atendidas essas pessoas. Isso é real, tá? Uma realidade. É tardio também. Às vezes. Aí pessoas já está precisando, já chega numa fase tardia e ainda não é tratado adequadamente. Isso o resultado é sombrio, né? Com certeza vai piorar a situação dessa paciente. Doutor, queria agradecer aqui a participação do senhor mais uma vez aqui no programa Saúde em Seu Lar. Tá? Dr. Nímio, que é cirurgião oncológico do CMO, Centro Médico Oncológico aqui de Poços de Caldas, que já é um constante colaborador nosso aqui, né, doutor? Estamos aí há vários anos trabalhando isso, levar essa informação, né, para a população, e estamos à disposição sempre. É o nosso dever como pessoa e como entidade que trabalhamos na área oncológica, levar essa informação. E quando precisarem, estamos à disposição. A gente agradece mais uma vez. A você que nos acompanhou aí de casa, muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês na próxima semana no programa Saúde em Seu Lar. Muito obrigado. Tchau, tchau.